Você deseja viver de renda, ter uma renda passiva todos os meses vinda dos fundos imobiliários, no entanto, você se sente paralisado, sem saber por onde começar, sem entender direito como é que funciona. São muitas sopas de letrinhas, muitos códigos, siglas que acabam te deixando confuso, são muitos conteúdos dispersos no YouTube que muitas vezes acabam te paralisando e te deixando com medo de investir errado e perder dinheiro. Como é que eu sei de tudo isso? Porque eu também já passei por isso. Eu estou há quase 7 anos investindo e trabalhando no mercado financeiro e eu sei exatamente como é que funciona. Por isso, nesse vídeo, eu preparei um guia completo para investir em fundos imobiliários, para você sair daqui já entendendo o que são os fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários, as vantagens, as desvantagens também, até mesmo como é que você faz para investir na prática. É bem completo esse conteúdo para você já sair daqui dando os primeiros passos. Então, se eu fosse você, ficava até o final e já garantia que você está inscrito aqui no canal e também deixava o like nesse vídeo, porque é assim, toda vez que sair conteúdos como esse, que vão te ajudar, tá, a entender melhor sobre os fundos imobiliários e como ganhar dinheiro com eles, você será notificado. A primeira coisa que você precisa entender é o que são os fundos imobiliários. Eu gosto de dizer que os fundos imobiliários, eles funcionam como se fosse um investimento coletivo, onde todo mundo ganha de forma proporcional ao valor investido. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagina que você quer comprar um conjunto de kitnets para poder colocar essas kitnets para alugar e ter uma renda todos os meses. Só que aí você vê que não tem dinheiro suficiente para comprar sozinho aquele conjunto de kitnets. Aí o que que você faz? Você reúne a galera, chama os amigos e fala assim: "Ei, e se a gente interar aqui o nosso dinheiro para comprar esse conjunto de kitnets e aí a gente divide o lucro entre a gente?" O fundo imobiliário é basicamente isso, tá? São várias pessoas que injetam dinheiro nesse fundo imobiliário e o dinheiro que é injetado no fundo imobiliário é utilizado para comprar imóveis, para financiar o setor imobiliário e depois o lucro, que são os aluguéis, né, que são pagos mensalmente, são distribuídos entre o que a gente chama de cotistas, que são as pessoas que compram as cotas desse fundo imobiliário. E essa distribuição é baseada na quantidade de cotas que você tiver. Ou seja, quanto mais cotas você tiver de um fundo imobiliário, mais participação nele você terá e, consequentemente, mais dividendos, tá? Ou seja, mais aluguéis você vai receber todos os meses. Se você tem uma cota, você ganha o proporcional a uma cota. Se você tem 1.000 cotas, você ganha o proporcional a 1.000 cotas. E a grande vantagem é que esse tipo de investimento é feito, né, é gerido por grandes empresas, por especialistas do mercado imobiliário, que sabem exatamente, né, como comprar o melhor imóvel, a localização, que tem acesso a empresas. Diferente de uma kitnet que normalmente você aluga para pessoas físicas, nesse caso dos fundos imobiliários, os aluguéis, os contratos, eles são feitos entre grandes empresas. Realmente é algo que envolve muito dinheiro, tá? E também é uma forma até mais acessível de você se expor a esse mercado. Porque hoje, com menos de R$ 10, você consegue investir em um fundo imobiliário. Essa é, inclusive, uma das vantagens que a gente vai falar mais à frente também, quando você investe em fundos imobiliários, tá? É a questão da acessibilidade. Mas antes de te contar as vantagens, todas elas, né, as principais vantagens, eu vou te explicar os tipos de fundos imobiliários. Eu acredito que agora você já entendeu o raciocínio do que é um fundo imobiliário, mas existem fundos imobiliários de diferentes tipos. As principais classificações são os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de papel. O que significa um fundo imobiliário de tijolo? Como o próprio nome sugere, um fundo imobiliário de tijolo, ele investe em imóveis físicos de fato, em tijolo, em algo ali que é concreto. E aí, isso vai variar, é diversos tipos de imóveis. Você tem fundo imobiliário de tijolo, que atua no segmento de shopping centers, ou seja, onde o foco daquele fundo imobiliário é investir em imóveis do tipo shopping center, aí ele adquire esses imóveis, aluga esses imóveis, esse shopping center, para as lojas que funcionam ali dentro daquele shopping, ele recebe os aluguéis e distribui os aluguéis entre os cotistas, mas também tem fundo imobiliário de tijolo de galpões logísticos, tem fundo imobiliário de tijolo de lajes corporativas, de hotéis, de hospitais, de supermercados e além dos fundos imobiliários de tijolo, existem também os fundos imobiliários de papel. No caso dos fundos imobiliários de papel, o dinheiro que é arrecadado pelo fundo imobiliário, ele não é utilizado para investir em um imóvel em si, mas sim para financiar o setor imobiliário. Por exemplo, ele pode emprestar esse dinheiro para empresas do setor imobiliário, para construtoras, para financiar uma obra, e ele
recebe juros por conta desse empréstimo. Então, é um foco diferente. Continua sendo no setor imobiliário, no entanto, como ele ganha dinheiro é diferente. Ele empresta dinheiro e cobra juros. Olha, eu vou financiar essa tua obra aqui, mas em troca você vai me pagar mais 10% em cima desse valor que eu estou te emprestando, por exemplo. Então, é assim que um fundo imobiliário de papel ele ganha dinheiro. E além dessas duas classificações principais de fundo imobiliário de tijolo, fundo imobiliário de papel, existem os fundos imobiliários híbridos, que podem tanto mesclar fundo imobiliário de tijolo e fundo imobiliário de papel, ou até mesmo investir em fundos imobiliários de tijolo de diferentes segmentos. Por exemplo, tem fundo imobiliário híbrido que é 100% tijolo. Como assim? Ele investe 100% do dinheiro em imóveis, mas são imóveis de segmentos diferentes. Por exemplo, imóveis de galpões logísticos e de lajes corporativas. Entende? É híbrido. Ele não atua só em um único segmento de imóvel. Ele tem mais de um segmento. E isso faz com que ele seja híbrido. Ou então, uma parte do dinheiro ele utiliza para adquirir imóveis e outra parte para financiar e receber juros. E aí ele mescla fundos imobiliários de tijolo e de papel. Então, existem diferentes tipos de fundos imobiliários. E é importante você conhecer isso, porque quando a gente pensa em investir em fundos imobiliários, um ponto muito importante de você levar em consideração é a diversificação. Um erro muito comum das pessoas é acabar por pensar que todo fundo imobiliário é igual, é ter uma carteira muito concentrada, às vezes em um único tipo de fundo imobiliário, às vezes em um único segmento. Às vezes a gente pensa assim: não, Amanda, eu tenho 10 fundos imobiliários, mas os 10 são fundo imobiliário de papel. Então, no fim das contas, você não está diversificado. Ou então, não, Amanda, eu tenho 10 fundos imobiliários, mas são 10 fundos de lajes corporativas, por exemplo. Então, você também não está diversificado. É importante você entender isso justamente para que você consiga estruturar uma carteira que seja diversificada e seja eficiente, que te exponha a diferentes tipos de fundos imobiliários, a diferentes cenários e retornos, tá? Que traga mais segurança e também retorno para você. Por isso é importante ter esse conhecimento sobre os tipos de fundos imobiliários. E aí talvez você esteja se questionando o seguinte: Amanda, mas qual que são as vantagens de se investir em fundos imobiliários? A primeira delas eu já até te falei, que é a questão da acessibilidade. Hoje, como eu mencionei, com menos de R$ 10, você já consegue começar a investir em fundos imobiliários e passar a receber uma renda mensal todos os meses, a construir o que eu chamo de máquina de renda automática. Uma vez que você compra uma cota de um fundo imobiliário, é uma renda infinita que você tem. Enquanto você tiver a cota daquele fundo imobiliário, todos os meses você vai receber dividendos e com menos de R$ 10 você já consegue começar. E eu vou mostrar na prática nesse vídeo para você como é que você faz para comprar uma cota de um fundo imobiliário. Segura aí. Então, além dessa questão da acessibilidade, um outro ponto também é a questão da liquidez. Eu vou te dar um exemplo comparando com imóveis físicos. Tem até um vídeo aqui no canal sobre isso que eu vou deixar como sugestão, mas eu vou mencionar aqui de forma bem breve com você. Quando você compra um imóvel físico e você quer se desfazer daquele imóvel, ou seja, reverter o valor daquele imóvel em dinheiro da sua mão, você pode vender o imóvel na mesma semana, mas pode passar anos para você conseguir vender. Já um fundo imobiliário, se você quiser ter o dinheiro das cotas de volta na sua mão, a partir do momento que você decide vender as cotas, em até 2 dias úteis, o dinheiro está disponível para você. Então, você tem muito mais liquidez. Uma outra vantagem é a questão da diversificação que eu mencionei. Quando você investe em um fundo imobiliário, normalmente, por exemplo, digamos que você invista em um fundo imobiliário de tijolo que atua no segmento de shopping center. Normalmente, o fundo imobiliário ele possui mais de um shopping center no seu portfólio, localizado em diferentes regiões do Brasil, alugados para diferentes empresas, tá? Então, você tem muito mais diversificação se comparado quando investe em imóveis físicos, por exemplo. Você tem uma gestão que é muito mais qualificada, são pessoas especialistas no mercado imobiliário que estão tomando de conta ali de tudo para você. Essa é uma outra vantagem também, quando você investe em um fundo imobiliário, você não tem dor de cabeça nenhuma que às vezes você tem quando tem um imóvel físico. Ao investir em um fundo imobiliário, você compra a cota e simplesmente espera receber dividendos. Você não tem nenhuma outra preocupação de gestão, de manutenção, de nada disso. É só comprar a cota, receber dividendo. Normalmente os contratos dos fundos imobiliários, eles são reajustados com base na inflação. Então você também já tem a garantia ali do repasse do poder de compra também para você, que você vai continuar mantendo o teu poder de compra com base na inflação. Uma outra vantagem é a questão da possibilidade de valorização das cotas também.
também, além dos dividendos que você ganha todos os meses, você também ganha com a valorização das cotas ao longo do tempo. Imagina só, quando você compra uma casa, um terreno, alguma coisa assim, ao longo do tempo não é esperado que esse imóvel, que esse bem, ele se valorize? A mesma coisa acontece com os imóveis dos fundos imobiliários. Eles tendem a se valorizar, então você ganha também com a valorização deles. Essa é uma outra vantagem de se investir em fundos imobiliários. E um outro ponto super favorável é que, pelo menos até o momento que eu estou gravando essa aula aqui para você, os fundos imobiliários, os dividendos que são recebidos por eles, são isentos da cobrança do imposto de renda. É um dinheiro limpo, livre, que cai na sua conta todos os meses, sem dor de cabeça, sem complicação, independente do que você esteja fazendo da vida. É uma renda que não depende da sua hora trabalhada. Uma vez que você começa a construir essa sua máquina de renda automática, independente do que você esteja fazendo, você passa a ter uma renda recorrente todos os meses. É claro que nem tudo são flores, tá? Os fundos imobiliários, eles têm algumas desvantagens, alguns riscos. Eu vou mencionar isso aqui com vocês também. As principais, tá, desvantagens, os principais riscos que eu vejo é a questão da volatilidade, ou seja, quando você investe em um fundo imobiliário, você está investindo na bolsa de valores. E os ativos que são negociados na bolsa de valores, eles possuem volatilidade. O que que isso significa? Você vai ver o seu saldo oscilar tanto de forma positiva quanto de forma negativa, de forma constante. É muito comum você ver, às vezes, o seu ativo está valorizado, às vezes ele está desvalorizado, e isso, para quem não entende o que está fazendo, acaba sendo uma desvantagem. Quem sabe exatamente o que está fazendo, aproveita a oportunidade para comprar bons ativos, comprar mais barato, mas para quem está começando, às vezes acaba sentindo medo, se sentindo perdido, se sentindo confuso, vendo o saldo oscilar. Então é uma desvantagem sim quando você está começando e não está entendendo muito bem que esse é um mecanismo, uma característica normal do mercado. Um outro ponto que é um risco quando você investe em um fundo imobiliário é o risco de calote, ou seja, dos inquilinos não pagarem os aluguéis, ou para quem você emprestou, né, o fundo imobiliário de papel, emprestou o dinheiro, não pagar também a dívida. É risco de que a gente chama de vacância, ou seja, dos imóveis ficarem desocupados. Imagina uma casa, né, um aluguel convencional. Você coloca uma casa para alugar, você corre o risco daquele inquilino não pagar em um determinado mês. Você corre o risco daquele inquilino decidir ir embora e o seu imóvel ficar desocupado. A mesma coisa acontece com o fundo imobiliário. Ele corre esse risco de calote, corre esse risco de vacância, né, do imóvel ficar desocupado. Se você não souber escolher um bom fundo imobiliário, você também acaba estando exposto a uma gestão que pode ser ruim, fazer com que você acabe perdendo dinheiro ao invés de construir patrimônio, né, e ter uma renda mensal. Você vê o seu patrimônio se desvalorizar, despencar, muitas vezes por conta de decisões ruins tomadas pelos gestores, tá? Então, esse é um ponto também que é um risco, por isso é importante você investir em conhecimento, conhecer exatamente o que você está fazendo. E por falar nisso, eu tenho, tá, um treinamento completo de fundos imobiliários, que é uma máquina de renda automática, onde eu ensino o passo a passo que você precisa para investir de forma segura e consistente em fundos imobiliários. Eu tenho uma metodologia que é o código renda, onde você segue uma sequência exata de passos para selecionar os melhores, mais baratos, seguros e rentáveis fundos imobiliários, tá? Conseguir estruturar uma carteira que de verdade seja diversificada, seja segura e te dê retorno. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o MRA, eu vou deixar o link nos comentários e um QR Code passando aqui na tela também. Vai ser um prazer ser sua mentora e ajudar você nesse processo de construção de patrimônio. Agora que você já sabe o que são os fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários, as vantagens, as desvantagens, né, os riscos dos fundos imobiliários, vamos entender o que você precisa para investir em um fundo imobiliário, que eu sei que tem muita gente que paralisa nessa parte também. A primeira coisa que você precisa para investir em um fundo imobiliário é ter conta em uma corretora de valores. O que é uma corretora de valores? A corretora nada mais é do que o local onde você vai ter acesso aos fundos imobiliários e outros investimentos. E eu sei que tem muita gente que paralisa nessa parte porque fica, meu Deus, qual corretora eu vou utilizar? No fim das contas, o mais importante não é a corretora que você vai utilizar, e sim os investimentos que você vai fazer, as suas escolhas de investimentos. Mas eu vou te dar alguns exemplos de corretoras que são boas, que são credenciadas no mercado, ou seja, são corretoras verídicas, autorizadas, tá, pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem regula todo o mercado financeiro, e são corretoras de fato que são permitidas para atuar aqui no Brasil, tá? Vou dar exemplos de algumas e aí você escolhe a que você achar que é melhor, mais simples, mais intuitiva para você utilizar, porque o mais importante mesmo é que você comece a investir o quanto antes e saiba fazer os melhores investimentos.
investimentos. A corretora, ela é só o meio, tá? Ela é a ponte entre você e os investimentos. Exemplos de corretora: Corretora Rico, tem a Genial Investimentos, tem o próprio Nubank. Dentro do aplicativo do Nubank, você pode investir em fundos imobiliários, tem o Banco Inter, C6 Bank, tem a corretora Clear, XP, dentre outras. Você escolhe uma, tá? Eu, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um passo a passo na prática utilizando a corretora Rico. Se você quiser, você pode abrir a sua conta lá, é gratuito, eles não cobram taxa de corretagem nem nada, e você pode fazer os seus investimentos na corretora Rico. Vai relembrar aqui um detalhe bem importante, tá? Eu não tenho vínculo com nenhuma corretora, eu não tenho parceria com corretora nenhuma, eu não ganho absolutamente nada, tá? Por estar falando isso para você. Essas corretoras que eu tô mencionando, porque são corretoras boas, que eu mesma já tenho conta, já utilizei, tem algumas carteiras que estão em diferentes corretoras, você pode escolher qualquer uma delas para utilizar, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz isso utilizando a conta da Rico. Então, o primeiro passo é esse: você abre uma conta em uma corretora para você ter acesso aos fundos imobiliários. Depois, você vai selecionar os fundos imobiliários que você quer investir. Baseado em quê? Baseado nos tipos de fundos imobiliários, baseado nos indicadores desses fundos imobiliários, nos relatórios gerenciais, onde você consegue obter gratuitamente, né, todas as informações dos fundos imobiliários. E aí você precisa ter uma estratégia, uma metodologia, um passo a passo para fazer essas seleções, que eu, por exemplo, ensino lá dentro do MRA por meio do código renda. Como eu mencionei com vocês, é uma etapa, é uma sequência precisa e exata que, uma vez aplicada, você constrói uma máquina de renda automática utilizando os fundos imobiliários. Então, você precisa fazer essa seleção desses FIIs, e depois que você já selecionou, eu quero investir nesse fundo imobiliário aqui de tijolo, que atua nesse segmento, porque ele é um bom fundo imobiliário, porque ele dá um bom retorno, porque ele está barato. Depois que você faz essa sua análise, você vai para a parte prática, que é comprar as cotas desse fundo imobiliário e passar a ser dono desses imóveis e receber os aluguéis todos os meses. Eu sei que tem muita gente que tem medo de comprar porque acha que é muito difícil, né? Pensa que é algo muito complexo, tem que entender de gráficos mirabolantes, mas nada disso. Eu vou mostrar para vocês na prática o quanto é simples você comprar uma cota de um fundo imobiliário. A coisa mais simples que tem é você comprar uma cota do fundo imobiliário. Você pode utilizar o seu próprio celular e, em questões de cliques, você já consegue se tornar dono de imóveis, grandes imóveis espalhados pelo Brasil, e receber aluguéis todos os meses por conta disso. E como eu mencionei, com menos de R$ 10 você consegue começar. Você só precisa saber escolher de forma correta os melhores FIIs. Mas agora eu vou mostrar para vocês na prática o passo a passo para comprar cota de um fundo imobiliário. Eu vou usar como exemplo o GGRC 11. Inclusive, deixa eu até explicar isso para você. Sempre que você for investir em um fundo imobiliário, você vai precisar, na corretora de valores, identificar qual fundo imobiliário você vai investir. E os fundos imobiliários, eles são identificados na Bolsa de Valores por meio de 4 letras mais o número 11 no final. Por exemplo, eu vou investir aqui na prática com você no GGRC 11. Você percebe? São 4 letras mais o número 11 no final. Todo fundo imobiliário é dessa forma: 4 letras mais a terminação 11. Então, é justamente essa identificação, que a gente chama de ticker, que você vai colocar na corretora de valores. Como é que você faz para saber quais são as identificações dos fundos imobiliários? No próprio site da Bolsa de Valores, da B3, existe uma lista com os fundos imobiliários que estão listados, mas você também consegue saber essas informações utilizando sites como, por exemplo, Investidor 10, Status Invest, Funds Explore, sites que te dão informações de fundos imobiliários, e lá você também consegue ter acesso ao ticker, ao código que você precisa colocar para investir no fundo imobiliário que você deseja. No meu caso, nesse exemplo, eu vou investir no GGRC11. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, você já aprendeu aqui comigo que um fundo imobiliário de tijolo é aquele que investe em imóveis físicos de fato, e ele atua mais especificamente no segmento de galpões logísticos, que são aqueles grandes imóveis que às vezes ficam espalhados nas cidades, às vezes nas estradas, onde as empresas elas utilizam normalmente para fazer estoques das suas lojas. Por exemplo, a Magazine Luiza. Lá na Magazine Luiza você vai comprar uma geladeira. Você concorda comigo? Você vai lá na loja, você escolhe uma geladeira, mas não cabe dentro daquela loja todas as geladeiras da Magazine Luiza. Ela precisa de um espaço para colocar todo o seu estoque. E normalmente ela faz isso via galpões logísticos. Ela aluga esses galpões, não só a Magazine Luiza, mas grandes empresas alugam esses galpões logísticos dos fundos imobiliários para colocar os seus estoques, e elas pagam aluguéis, né, por esses galpões.
e aí você, que é cotista, passa a receber todos os meses. Então, no caso do GGRC11, é isso que ele faz. Ele investe em galpões logísticos, aluga esses galpões e a gente recebe dividendos por conta disso todos os meses. Tá entendido isso? Agora a gente vai então para o passo a passo na prática. Eu estou aqui na conta da corretora Rico e para você fazer os investimentos, olha como é simples. Eu vou fazer pelo celular, mas você também pode fazer pelo computador. Basta você clicar nesse ícone que fica aqui na parte inferior do aplicativo chamado Bolsa. Quando você clica nesse ícone, vai aparecer um botão logo em cima chamado Negociar. Você clica nesse botão e depois, aqui ó, onde está escrito Pesquisar, que tem o símbolo da lupa, você vai colocar o ticker, o código do fundo imobiliário que você quer investir, que no caso do nosso exemplo é o GGRC11. É só você clicar nesse primeiro que vai aparecer aqui, clica nesse ativo, e aí, olha só, nesse momento que eu estou gravando essa aula para você, o GGRC11 ele está custando R$ 9,56. Esse é o valor mínimo para você começar a investir. Você pode começar a investir a partir de uma cota. Amanda, eu só tenho R$ 10 para começar. Então, você já consegue investir no GGRC11, por exemplo, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, está custando R$ 9,56. Mas um detalhe importante que você saiba, tá? O preço da cota, ele não é fixo. Nesse momento tá esse valor, mas pode ser que quando você for fazer o seu investimento, o valor seja diferente. Por quê? Por causa da questão da volatilidade que eu comentei com vocês. Todos os dias, os fundos imobiliários, eles são negociados na Bolsa de Valores a diferentes preços. É justamente por isso que você vê o seu saldo oscilar. Dependendo do preço que esse fundo imobiliário está sendo negociado, você vai ver o seu saldo positivo ou negativo, maior ou menor, tá? Justamente por conta dessa volatilidade. Mas entenda que você consegue investir a partir do valor mínimo que o fundo imobiliário está sendo negociado no momento que você vai comprá-lo, o que no meu caso é R$ 9,56. Eu tenho um saldo aqui na conta de R$ 106,20 disponíveis, então eu vou utilizar todo esse valor para comprar cotas desse fundo imobiliário, mas se você tiver só o suficiente para comprar uma cota, não tem problema. E como é que faz para adicionar mais cotas? Porque aqui ele já até coloca a quantidade mínima, que é 1. Basta clicar nesse símbolozinho do mais. Você vai clicando até a quantidade de cotas que você quer comprar. Com esse valor disponível, eu consigo comprar 11 cotas do GGRC11. E aqui ele estima que eu vou gastar nessa compra R$ 105,16. Se tiver tudo certinho, basta clicar nesse botão laranja aqui embaixo chamado comprar. Aí ele vai me mostrar os dados para eu revisar e confirmar a compra. Se tiver tudo certo, basta clicar em confirmar e aí ele vai mostrar que a minha ordem foi enviada. Depois que a minha ordem foi enviada, se eu quiser conferir que deu tudo certo, basta clicar em ir para ordens. Quando eu clico em ir para ordens, vai aparecer aqui em cima para mim que foi executada. O que isso significa? Significa que a minha ordem foi executada com sucesso, que eu consegui comprar 11 cotas do GGRC11 e que eu comprei essas cotas ao preço de R$ 9,57 cada uma das cotas. A partir daí, eu já sou dona dos imóveis que compõem o GGRC11 e vou passar a receber aluguel todos os meses. E quanto mais cotas eu comprar, mais dividendos eu vou receber. Um detalhe importante que você saiba, que eu sei que assusta também muitas pessoas, é o fato de que pode demorar até 2 dias úteis para o dinheiro ser descontado da conta corrente da corretora, tá? Quando você compra um fundo imobiliário, pode demorar até 2 dias para a corretora liquidar esse dinheiro da conta corrente, mas isso não significa que deu algo errado. É um processo normal que pode demorar até 2 dias, mas você já se tornou cotista, você já vai receber dividendos normalmente. É só um procedimento padrão. Viu só como é simples você começar a investir em fundos imobiliários e ter uma renda todos os meses? Você só precisa ter o direcionamento, ter uma metodologia, um passo a passo correto para que você faça isso de forma segura e eficiente. Por isso eu reforço aqui o convite para você fazer parte do MRA e me ter como sua mentora para ter todo esse direcionamento necessário. Mas eu espero de verdade já ter ajudado você com esse vídeo e se quiser continuar aprendendo mais, aproveita para assistir esse outro vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão. Muito obrigada e até o próximo vídeo.